Esta carta é, ao mesmo tempo, um apelo à razão e à emoção, procurando falar às mentes e aos corações de todos os homens e mulheres da humanidade, da criança ao idoso, no sentido de sensibilizar para a paz, para as atitudes de não violência, para o respeito aos direitos do outro e para uma educação que valorize o ser humano e lhe dê um ideal superior de vida, levando-o a sentir sua espiritualidade, um único antídoto contra o egoísmo, o orgulho, a hipocrisia, a vaidade, a indiferença e a violência que ainda predominam no mundo. A solidariedade, a cooperação, a fraternidade e a liberdade devem caracterizar a sociedade humana do terceiro milênio, sob pena de continuarmos a assistir, durante muito tempo, à injustiça social, à miséria, à poluição ambiental, à exploração de todos os matizes, os preconceitos de toda ordem e as guerras que semeiam a desordem e a destruição, fomentando ódios e vinganças. Para que os novos paradigmas substituam as velhas estruturas sociais, para que renovem a humanidade, é preciso que os interesses políticos, sociais e culturais saiam do patamar imediatista onde o interesse individual ou de grupo prevalece, para abranger a visão do todo, onde o bem deve prevalecer sem que ninguém seja prejudicado. É preciso um esforço sincero de cada um em combater em si mesmo a corrupção de ordem moral, a começar por sair da zona de conforto do individualismo egoísta, para que possamos perceber e sentir aqueles que estão conosco, formando a sociedade, gerando então o bem-estar comum, não egoístico, transformando assim o quadro materialista do viver, quando tudo fazemos pensando apenas em nós e naqueles que nos são caros ao coração, para, pelo contrário, pensarmos em todos os seres humanos, em todas as sociedades, em todas as nações, em toda a humanidade. Irmãos em humanidade. Sim, chamo a todos de irmãos, pois todos somos seres humanos, todos temos inteligência, todos temos sentimento, e isso independe da cor de nossa pele, do grau de instrução que tenhamos, da religião que professamos, da nação à qual pertencemos. Somos todos seres humanos, somos pessoas, e é isso que deve nos levar à união. Sem essa visão que transcende a individualidade e o grupo de interesses comuns, continuaremos a criar barreiras para a solidariedade, a cooperação e a paz. De quantas tragédias ainda necessitamos para aprender a superar as diferenças? Não bastaram as 2 guerras mundiais de triste memória? E o que dizer sobre as lutas fratricidas por questões de raça e de religião? Quanto mais de sofrimento precisamos ter para que os chefes das nações, para que os governos se sensibilizem para a urgência da não violência e da cooperação, superando as barreiras ideológicas e econômicas? Os vícios de toda ordem, com seu cortejo de violências contra o ser humano, não serão controlados e superados apenas com o uso da segurança pública e do militarismo, que acabam gerando revolta, ódio, amargura, desejo de vingança e mais diferenças e sofrimentos. Está na hora da opção pela paz, pelo entendimento, pelo diálogo honesto, sem máscaras, sem hipocrisia, mas com boa vontade, procurando o bem coletivo, pois o verdadeiro bem é aquele que a ninguém prejudica. Irmãos em humanidade, elevemos nosso pensamento a Deus, independente de crença e de filosofia, permitindo que um sentimento maior preencha o vazio de nossas almas,
reconhecendo no outro nosso irmão, um ser em desenvolvimento tanto quanto nós, e que aqui se encontra não por acaso, mas sim para cumprir um destino que é alcançar a felicidade, o que não pode conseguir sozinho, mas na interação com os outros, pois somos interdependentes. Mantemos nossas individualidades, somos diferentes no progresso realizado, mas isso não significa que tenhamos de ser inimigos. A luta pelo poder político, pela hegemonia econômica, pela predominância racial, pela superioridade religiosa, pelo status social, tem marcado os homens e mulheres como verdadeiras feras famintas num circo, irracionalmente lutando uns contra os outros, marcando a história humana com ferro e fogo, sem que a violência tenha, em todos os tempos, resolvido uma só questão do viver humano. É urgente estabelecermos a mediação de conflitos com inteligência e sentimento, dos pequenos aos grandes conflitos, fazendo prevalecer no relacionamento interpessoal a inteligência emocional, que nos leva a saber colocarmos-nos no lugar do outro. O caminho para a paz no mundo é o da educação moral, mas essa educação, que promove a ética nas relações, a honestidade nas ações, a paz nas violências, a solidariedade em todas as circunstâncias, o respeito às diferenças e aos direitos, a espiritualidade de cada um. Essa educação é a de que necessitamos, única que possui como pilares a solidariedade, a fraternidade, a cooperação e a liberdade, equilibrando o desenvolvimento cognitivo com o desenvolvimento afetivo dos homens e mulheres, desde as novas gerações até os adultos. Irmãos em humanidade, o combate à miséria, ao preconceito, à injustiça social, ao materialismo e egoísmo do viver, somente pode ser eficaz com a aplicação da educação moral, não somente nas escolas, mas igualmente nas famílias, num processo dinâmico que ofereça a todos, sem distinção, as mesmas oportunidades, que ofereça a todos o olhar para o futuro, que ofereça a cada um o desenvolvimento da sensibilidade, do sentir, para que a indiferença e a insensibilidade sejam páginas viradas de nossa história. A prioridade dos governos deve ser a educação moral, disso não temos dúvida, e quando isso acontecer, finalmente a humanidade terá feito a opção pela paz, pelo amor, que deve nos unir mundialmente. Desejar a paz é uma condição humana natural, mas os caminhos procurados pelo homem para realizar a paz nem sempre são os melhores, pois muitas vezes defendem posições particulares ou de grupo que desrespeitam e violentam a paz dos outros. Não basta desejar a paz se não temos a verdadeira paz, que é a paz do conhecimento de nós mesmos. Conhecer-se é a grande chave para abrir a construção da paz no mundo. Quem se conhece, nos seus limites e potencialidades, sabe que a sua paz faz limite com a paz dos outros e que, para evitar atritos, deve saber conviver respeitando liberdades e direitos ao mesmo tempo em que pratica responsabilidades e deveres. Falamos muito sobre a paz, mas estamos vivendo a paz nos atos e pensamentos? Será que viver em paz é ter uma boa situação financeira, um bom status social, um bom poder sobre as pessoas, mesmo que isso não seja bom para a maioria? Se assim pensamos, estamos invertendo valores e colocando em risco a sociedade. Lembremos que quando nos transformamos em autoridade pública, somos representantes do povo,
de um desejo coletivo e não simplesmente representantes de nós mesmos ou de algum grupo com interesses particulares. O egoísmo tem produzido a corrupção, a injustiça social, a miséria, a guerra e tantos outros flagelos que vitimam vidas humanas. E para aqueles que acreditam estar acima de todas essas coisas, nosso olhar de compaixão, pois a dor moral e a doença física não têm hora marcada, nem aviso prévio. Enquanto estivermos vestindo a capa do egoísmo e do orgulho, quantas pessoas não estarão sofrendo por nossa culpa? Reflitamos sobre tudo isso. Olhemos para o lado e enxerguemos os outros como realmente eles são. Seres humanos, pessoas dotadas de sentimento, todos querendo viver em paz, tanto quanto nós. Pensemos nos outros e façamos pelos outros o que eles esperam de nós. A construção da paz através de leis justas e respeito aos códigos de direitos humanos. Paz. Ela depende de cada um, onde estivermos, com quem estivermos. Que o ódio seja suplantado pelo amor. Que a indiferença seja substituída pela solidariedade. Que o preconceito seja trocado pela bondade. Que as armas sejam substituídas pela cooperação. Que o egoísmo seja substituído pela humildade. Que a segurança pública ceda espaço para a educação moral. Que o sonho de um mundo melhor seja realidade através da não violência, da solidariedade, da fraternidade e da liberdade. Que o sonho de um mundo melhor seja realidade através da opção pela paz. Assim, propomos 10 passos para a construção da paz no mundo, convidando-o a colocá-las em prática. 1. Procure amar os outros como eles são, respeitando seus direitos sem fazer exigências. 2. Respeite o ponto de vista dos outros, pois cada um tem seu entendimento, sua visão das coisas e suas perspectivas da vida. 3. Seja compreensível e tolerante para com os outros, do mesmo modo que deseja que os outros o sejam consigo. 4. Busque sempre o perdão em todas as circunstâncias. 5. Seja a mudança que você deseja ver no mundo. 6. Na administração pública, pense sempre no bem-estar coletivo. 7. Substitua a agressividade pelo amor. 8. Faça aos outros somente o que gostaria que os outros lhe fizessem. 9. Combata os vícios morais, desenvolvendo as virtudes, aplicando a si mesmo a educação moral. 10. Eleja a não violência e a paz como roteiros existenciais. Irmãos em humanidade, de todos os cantos planetários, as pessoas clamam por paz, bondade, honestidade, justiça, solidariedade. Criemos uma grande corrente pela não violência, agindo a benefício de um mundo melhor, mostrando aos governos das nações e às organizações internacionais que não queremos mais as guerras, não queremos mais os jogos de interesses, não queremos mais a miséria. Se cada um fizer a sua parte pela paz do mundo, com certeza a humanidade entrará numa nova era de entendimento e de ética, quando finalmente conheceremos em plenitude as consequências positivas da mensagem que ecoa desde tempos longínquos. Amemo-nos como irmãos.